Bom, então vou começar aqui a minha apresentação. A minha tese ela é intitulada Definição de áreas prioritárias à conservação e preservação ambiental na Bacia Hidrográfica do Rio Novo, apoiada em geotecnologias. Meu orientador, professor Edson Piroli. Agradeço muito toda essa trajetória comigo até aqui, tá? Deixar os agradecimentos aí para o final. Bom, a tese está estruturada aí na introdução, objetivos, fundamentação teórica, procedimentos metodológicos, resultados e conclusões. Com o tempo, as sociedades elas se tornaram cada vez mais desenvolvidas, proporcionando transformações cada vez mais avançadas que resultaram aí na produção e transformação do espaço geográfico e consequente impacto sobre os recursos naturais, especialmente aí sobre a água, o solo, o ar e a biodiversidade, o que vem gerando uma intensificação da escassez desses recursos, tanto em qualidade quanto em quantidade, além do comprometimento aí na qualidade de vida das populações. O declínio da biodiversidade, devido aí às atividades humanas, tem atraído a atenção de pesquisadores que defendem a ideia de que a definição de áreas prioritárias à conservação é o principal instrumento de preservação da biodiversidade com maior retorno sobre os investimentos e tem o propósito de identificar as áreas que devem ser enfocadas, primeiro ou até mesmo emergencialmente, num processo de recuperação e manutenção. E a adoção de bacias hidrográficas nesse processo, como unidade de análise e gestão, ela permite a implantação de um planejamento integrado entre a sociedade e os usos da terra, que visem aí a preservação e a manutenção da água, que é vital para todas as formas de vida e das atividades. Existem aí diversos estudos que envolvem a priorização de áreas em bacias hidrográficas, mas foi observada a necessidade da priorização de maneira mais robusta e com um detalhamento adequado, de um conjunto de informações que são aí as características físicas e estruturais de uma bacia hidrográfica, as áreas protegidas, que são definidas aí na legislação brasileira como as áreas de preservação permanentes e as unidades de conservação, a capacidade de uso das terras e o uso da terra e o uso da água. E isso contribui aí nessa junção de todos esses parâmetros com a manutenção dos recursos hídricos, do solo, da biodiversidade e das atividades humanas. Então, essa tese parte-se da hipótese de que as geotecnologias aliadas à análise multicriterial são adequadas para a definição de áreas prioritárias à conservação e preservação ambiental em bacias hidrográficas, pois proporcionam condições para avaliação e integração de parâmetros espaciais associados aos critérios técnicos, científicos e legais que permitem análises eficientes e possíveis de serem replicadas em outras bacias hidrográficas. E deste modo, então, são geradas informações que direcionam políticas públicas a maximizar a conservação dos recursos naturais e do seu uso de maneira efetiva para o gerenciamento e proteção das bacias hidrográficas. Como objetivo geral, nós temos aí de definir áreas prioritárias à conservação e preservação ambiental na bacia hidrográfica do Rio Novo, como subsídio ao 6º e ao 15º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que compõe a Agenda 2030, visando contribuir com a gestão dos recursos hídricos e a proteção, recuperação e promoção do uso sustentável dos ecossistemas terrestres para combater a degradação dos recursos naturais e a perda da biodiversidade. Como objetivos específicos, temos aí, avaliar as condicionantes físicas relacionadas à geometria, relevo, à rede de drenagem e aos solos presentes na bacia hidrográfica, para uma avaliação prévia sobre a sua dinâmica ambiental natural. Verificar os usos e coberturas da terra, bem como os usos da água e a capacidade de uso da terra, a fim de identificar os principais setores consumidores e potenciais áreas de degradação. Espacializar as áreas protegidas pela legislação ambiental brasileira, com o intuito de verificar a compatibilidade de suas características, bem como suas contribuições para o ciclo hidrológico e proteção da fauna, da flora e do solo.
por fim, propor medidas de manutenção das áreas conservadas, adequação da ocupação e recuperação das áreas degradadas ou mal utilizadas, visando o não comprometimento das atividades socioeconômicas e do meio ambiente. A fundamentação teórica, ela apresenta aí os principais temas e conceitos e definições que foram abordados na tese. Então, começando aí com o conceito de paisagem como ferramenta de análise para a gestão ambiental, a gente tem, né, que ao compreender a relação entre a sociedade e a natureza na produção e transformação da paisagem e compreendê-la como forma e funcionabilidade, abrimos a possibilidade de análise do meio a partir da combinação dos seus elementos físicos, naturais e antrópicos que se interagem e que são possíveis de serem observáveis, descritíveis e quantificáveis. E com isso torna-se então possível, né, proporcionar aí uma ferramenta de análise como subsídio para a gestão ambiental. Quanto à bacia hidrográfica como unidade de estudo, aqui são apresentados diversos conceitos, né, de autores e a importância de se trabalhar com essa unidade territorial quando visamos aí contribuir com a gestão dos recursos naturais, especialmente da água. Quanto à preservação, conservação e recuperação ambiental, nesse tópico são apresentados, né, esses três conceitos, que são trazidos por alguns autores e também pela legislação ambiental brasileira, né, que instituiu o Sistema Nacional das Unidades de Conservação, e esses são conceitos fundamentais para a tese, uma vez que busca aí contribuir com a manutenção dos recursos naturais e manter o ambiente protegido das intervenções que causem danos ambientais. Para a definição de áreas prioritárias, né, com subsídio para a gestão ambiental, a gente tem que, para o planejamento, a definição de áreas prioritárias ela é útil no direcionamento de pesquisas sobre a biodiversidade e na orientação de políticas públicas, uma vez que direciona aí o sucesso efetivo na recuperação e na maximização dos recursos que são necessários para o gerenciamento. E quanto à priorização, né, das áreas no contexto dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a gente tem aqui a proposta da tese, ela vai ao encontro, né, de subsidiar os Objetivos 6 e o Objetivo 15 das ODS, que são definidos na Agenda 2030, que busca aí assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável da água, que é o Objetivo 6º, e proteger e recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, que fazem parte aí do Objetivo 15. Quanto às áreas protegidas, na identificação e definição de áreas prioritárias, a gente tem que essas áreas, né, protegidas, elas são essenciais para a conservação da biodiversidade, trazem benefícios diretos para a humanidade e estão em constante ameaça. Em termos de áreas protegidas definidas pela legislação brasileira, temos aí as áreas de preservação permanente, que são instituídas pelo Código Florestal Brasileiro, e as unidades de conservação, que são definidas pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Quanto à classificação da capacidade de uso da terra, né, a gente tem que as terras elas podem ser classificadas de acordo com a sua capacidade, que diz respeito aí à sua adaptabilidade para diversos fins agrícolas, pastoris ou para preservação. O geoprocessamento em estudos ambientais, a gente tem aí que o geoprocessamento, né, ou geotecnologias, trata aí de um conjunto de técnicas de coleta, armazenamento e tratamento de informações espaciais que permitem realizar diversas análises ao integrar dados de diversas fontes a partir da criação de um banco de dados. E é uma ferramenta fundamental aí para apoiar e aprimorar o planejamento e o desenvolvimento de novas tecnologias, de novas metodologias. E, por fim, a abordagem espacial multicriterial no apoio à gestão ambiental, que está relacionada aí à análise de múltiplos critérios aliados aos sistemas de informação geográfica, onde é possível atribuir pesos e integrar dados espaciais que permitem resultar aí em um mapa final de priorização de áreas, né, que darão apoio ao planejamento e à gestão ambiental. A área de estudo, né, para o desenvolvimento da tese foi utilizada como recorte analítico a bacia hidrográfica do Rio Novo,
O Rio Novo ele é um dos principais afluentes do alto curso do Rio Pardo, que deságua no Rio Paranapanema, fazendo parte aí da região hidrográfica do Paraná. Essa bacia, né, tem uma área de cerca ali de 934 quilômetros quadrados e pega parte de 5 municípios, né, parte ali de Itatinga, Avaré, Cerqueira César e Aras e Águas de Santa Bárbara, e está inserida aí no bioma cerrado em transição com a Mata Atlântica. Quanto aos procedimentos metodológicos, inicialmente foi elaborada uma base cartográfica de apoio, né, que consistiu aí, então, na aquisição de dados planimétricos e altimétricos, que foi a base, né, para delimitar a bacia hidrográfica e as subbacias no interior dela, e onde se deu, né, o início para a elaboração dos demais produtos cartográficos. Posteriormente, foi feito o mapeamento das características físicas do terreno da bacia, né? Então, foi feita uma caracterização geométrica, onde foram analisados índices de forma que permitem indicar a suscetibilidade de enchentes da bacia hidrográfica em condições normais de precipitação, a caracterização do relevo, onde foi gerado um modelo digital de terreno a partir das curvas de nível extraída de imagens de radar, né, do Alus Pausar, e posteriormente gerados aí o mapa de declividade e orientação de terreno. Para a caracterização da rede de drenagem, né, nessa etapa foram avaliados o grau de ramificação do sistema, o padrão de drenagem, a densidade, a sinuosidade e o tempo de concentração, a fim de avaliar aí a eficiência de drenagem da bacia e o mapeamento de solos e análise laboratorial, onde foi utilizado o mapa de solos, que foi revisado e ampliado por Ross em 2017, e a partir desse mapeamento foi selecionados 21 pontos de coleta para análise laboratorial de parâmetros físicos e químicos, para confirmação e refinamento desse mapeamento já existente, né, dos solos que estão presentes na bacia hidrográfica. Também foi mapeado o uso e cobertura da Terra, que foi procedido por interpretação visual de imagens do satélite Sentinel-2, que possui aí uma resolução espacial de 10 metros. Esse mapeamento ele foi realizado em 2019, mas após trabalhos de campo, observou-se aí a necessidade de atualizar esse mapeamento por conta de algumas alterações bruscas que foram observadas, principalmente próximo ao exutório da bacia, que está muito próximo de uma barragem que foi construída no Rio Pardo, onde o Rio Novo deságua, né, que acarretou aí uma inundação e a perda de vegetação florestal para uma área considerável dentro da bacia hidrográfica. E as classes mapeadas, elas foram quantificadas e avaliadas tanto na bacia hidrográfica em geral, quanto nas suas subbacias. Para análise do uso da água, foram avaliadas as formas de abastecimento de água, segundo os dados dos setores censitários do IBGE de 2010, que está desatualizado, mas é o último dado disponível que temos. Posteriormente, foram adquiridos os dados de outorga de uso da água pelo DAEE, que é o Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo, e avaliados os usos agropecuários da água e a evolução dos pivôs centrais, que são utilizados para irrigação na bacia hidrográfica. Posteriormente, foi delimitada as áreas de preservação permanente e a identificação dos conflitos de uso. Para a delimitação dessas APPs, né, foram utilizados os critérios descritos no Código Florestal Brasileiro, onde foram identificadas as APPs relacionadas aos rios, lagos e nascentes. E para a identificação e quantificação dos conflitos, esse mapeamento, nessa delimitação, foi interseccionada com o mapeamento de uso e cobertura da terra, e aquelas áreas que não estão cobertas por vegetação natural foram consideradas áreas em conflitos de uso. E esses conflitos foram analisados e quantificados também por subbacias. Para a avaliação da capacidade de uso da terra e identificação dos conflitos, essa determinação, né, de capacidade de uso foi feita, né, a partir da intersecção do mapa de solo e do mapa de declividade e classificadas de acordo com o manual descrito por Lepsch. Essa classificação ela envolve os parâmetros de declividade, profundidade efetiva do solo, pedregosidade, permeabilidade e drenagem, fertilidade aparente e ocorrência de erosões,
E esse manual, ele classifica aí as terras em 8 classes, né? Sendo que as classes de 1 a 4 são aquelas aptas para cultivos agrícolas, as terras de 5 a 7, elas são aptas para... não são aptas para agricultura, mas são recomendadas para pastagens, reflorestamentos e florestas, e a classe 8 ela é destinada apenas para preservação. E para a identificação dos conflitos, esse mapeamento foi gerado, né? Ele foi interseccionado com o mapa de uso e cobertura da terra. Para a avaliação das unidades de conservação, nessa etapa foi feita uma avaliação geral das unidades de conservação e das suas áreas de influências, que foram delimitadas aí no entorno de 1 quilômetro delas, né? Para verificar aí se estão sendo cumpridos os seus objetivos básicos de acordo com cada categoria descritas no SNUC, né, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. E, por fim, a priorização de áreas destinadas à conservação e preservação ambiental na bacia. Nessa etapa final, foi feita a integração dos resultados e atribuição dos pesos, onde foram avaliados todos os parâmetros mencionados anteriormente e atribuídos pesos àqueles que têm, né, a viabilidade de integração espacial no sistema de informação geográfica, como as classes referentes ao uso e cobertura da terra, a capacidade de uso da terra, as unidades de conservação e as áreas de preservação permanente. Para atribuição dos pesos e definição do grau de importância de cada parâmetro com relação ao objetivo proposto, foram consultados especialistas e pesquisadores de diversas áreas de formação. Então, foram consultados engenheiros ambientais, florestais, engenharia química, pessoal da geografia, biologia, agronomia e da ecologia, através de um questionário. E com isso, foi elaborada a matriz de julgamento, né, para a obtenção dos pesos finais de cada parâmetro, segundo os critérios da AHP. E calculada também a taxa de consistência, né, que ela apresenta aí o grau de coerência quanto ao julgamento de importância dos parâmetros. E, por fim, esses parâmetros foram processados através da combinação linear ponderada, utilizando aí os pesos obtidos na HP, né, tendo aí como resultado um mapa final de priorização. Bom, chegando aqui nos resultados agora, passar rapidinho aqui por essas características físicas, né? Então, a gente tem que a bacia hidrográfica ela tem uma característica, né, de ter sua forma alongada, apresentando aí uma menor concentração de deflúvio e baixa suscetibilidade de enchentes, com riscos de inundação em condições normais de precipitação. A rede de drenagem ela possui um padrão dendrítico e devido principalmente à composição geológica que forma a bacia hidrográfica, né, das formações aí Serra Geral, Marília e Vale do Rio do Peixe. A densidade de drenagem ela é o principal indicador aí do desenvolvimento e eficiência, né, do sistema de drenagem da bacia, e aqui ela apresenta um grau mediano, né, o seu índice, sua densidade de drenagem tem um grau mediano por estar ali, né, com o resultado de 1,04 km por quilômetros quadrados, indicando aí um grau mediano. E isso indica, então, que há necessidade, né, da bacia apresentar uma cobertura que favoreça a infiltração de água. Então, a gente tem que, especialmente por apresentar nessa densidade de drenagem e o predomínio de relevos suaves, a água da chuva ela precisa infiltrar para evitar inundações, alagamentos e contribuir com a recarga dos aquíferos e das nascentes. Então, a gente fez aí uma série de análises que eu vou estar mostrando aqui para vocês, né, com relação ao uso e cobertura também. Quanto ao relevo, né, a gente tem aí que o relevo varia de plano a fortemente inclinado, né, com declividade máxima de 45%, tem a declividade média de 6,39%, né, característica de um relevo moderadamente inclinado, e a gente tem os maiores percentuais de ocorrência do relevo moderadamente inclinado e suavemente inclinado. Quanto aos solos, né, esse é o mapeamento de solos da bacia hidrográfica, que foi adaptado de Rossi, a partir das coletas, né, dos 21 pontos que foram coletados e analisados em laboratório, quanto aos seus parâmetros físicos e químicos, que permitiram aí
a confirmação, né, retificação desse mapeamento e também da análise da fertilidade aparente para posteriormente classificar lá com relação à capacidade de uso da terra. Então, aqui a gente observa que os latossolos vermelhos, eles são predominantes na bacia hidrográfica, seguidos aí dos ardissolos vermelho e amarelo, presentes principalmente aí nas subbacias 4 e 6, e também a ocorrência, né, de gleissolos no entorno do rio principal, e uma mancha de nitossolo, né, bem pequenininha ali, na subbacia 11, próximo ao seu exutório. Quanto ao uso e cobertura da terra, né, esse parâmetro ele é fundamental no contexto de priorização de áreas, porque ele permite analisar a distribuição e a compatibilidade com os critérios científicos e legais, como na definição, né, dos conflitos com relação às áreas de preservação permanente e a capacidade de uso da terra. No geral, a gente observa que há o predomínio do uso agro-silvopastoril, com maiores ocorrências de cultivos agrícolas, pastagem e silviculturas, e a bacia hidrográfica ela apresenta aí uma cobertura florestal bastante reduzida, o que pode impactar na perenidade dos recursos hídricos, no escoamento superficial, na intensificação de erosões, nos assoreamentos, além de alterações nas emissões aí e absorção de carbono e consequências nas temperaturas locais e regionais. Aqui eu trouxe um gráfico, né, que mostra aí as perdas e ganhos e a variação líquida das classes de uso e cobertura, que, como eu disse anteriormente, né, foram mapeadas em 2019 e 2021, e a gente pode observar aqui nesse gráfico, né, que a maior variação líquida de perda foi das pastagens. Então, eu trouxe aqui a contribuição de mudança líquida na pastagem, né? Então, a gente teve uma perda de pastagem que foi substituída principalmente por cultivos agrícolas temporários e permanentes. Na tese, eu trouxe essa contribuição de cada um dos usos e cobertura, tá? Mas aqui para a apresentação, como a gente tem um tempo aí relativamente curto, né? Eu trouxe apenas aqui o de pastagem, que foi o que teve a maior alteração. Tá? Com relação ao uso da água, né? Análise de uso da água, foram avaliadas primeiramente, então, as formas de abastecimento de água da população residente na bacia hidrográfica. Então, foram identificadas que nas áreas rurais, elas são predominantemente abastecidas por poços ou nascentes, enquanto nas áreas urbanas, que estão inseridas dentro da bacia hidrográfica, são abastecidas predominantemente pela rede geral de distribuição. E quanto aos dados de outorga de uso da água, foram identificadas aí, né, os pontos de outorga para diversos fins, né, para usos múltiplos e captados tanto em nascentes quanto em águas superficiais e águas subterrâneas. E a gente pode observar, né, que a maioria dos pontos outorgados de captação de águas superficiais são para irrigação, enquanto a maioria dos pontos captados de águas subterrâneas são para usos sanitários e abastecimento. E quanto ao uso agrícola, né, de água, a gente tem aí que 68%, né, quase 70% da bacia é composto pelo uso agropecuário, né, seja de pastagens ou de culturas permanentes e temporárias, e que coincidem aí com os pontos outorgados. Foram avaliados também, né, a evolução dos pivôs centrais, que esse tipo de irrigação ele vem crescendo muito no Brasil, e no mapeamento que foi feito pela ANA, né, Agência Nacional de Águas, e pela Embrapa, eles mapearam aí os pivôs centrais em todo o Brasil desde 1985. E a partir desse estudo, mostra-se aí que a área de estudo ela começou aí a ser implantada esse tipo de irrigação a partir de 2000. E de 2012 para frente, houve um crescimento acentuado desse tipo de irrigação. E a gente pode observar que aqui está pequenininho, né, mas depois dá para dar uma ampliada lá na tese, que há uma grande concentração desses pivôs centrais instalados no entorno do rio principal, e também há alguns instalados em áreas muito próximas de nascentes. E isso pode gerar impactos ambientais graves, porque podem afetar aí os ecossistemas e a disponibilidade hídrica na bacia hidrográfica.
A utilização desses pivôs, ela é bem dinâmica ao longo do ano, sendo aí que nos períodos chuvosos há menor necessidade de ativação desses pivôs, enquanto nos períodos mais secos essa demanda aumenta, né? Só que aí coincide com as épocas também de menores disponibilidades de águas dos rios. E esse cenário, então, torna-se um grande desafio para a gestão dos recursos hídricos, principalmente por conta que a gente tem aí que o principal setor é o setor agrícola, é a base da economia dessa região, e um grande desafio, né, para essa gestão, que a gente precisa aumentar a produção de alimentos sem aumentar os impactos negativos ao ambiente, especialmente com relação ao desperdício de água em períodos secos, né, que são quando a gente tem menor disponibilidade hídrica, e são épocas que mais precisam de irrigação. Enfim, é isso. E quanto às áreas de preservação permanente e os conflitos, a gente tem aí que essas áreas, elas correspondem aí a 7,19% da área total da bacia, e a gente tem que 27,27% delas estão em conflitos de uso. E as pastagens são as que mais contribuem para esse conflito, né? E esse tipo de uso, que dentro das APPs, é bastante preocupante, porque eles contribuem aí com a compactação do solo, reduzindo as taxas de infiltração de água e, consequentemente, maior escoamento superficial. Os cultivos agrícolas, eles representam o segundo maior conflito de uso nas APPs, e esses cultivos, eles impedem a regeneração natural de se regenerar, né? E trazem impactos severos relacionados principalmente com a contaminação das águas. Quanto à capacidade de uso da terra, a gente tem que cerca de 88% da bacia pertence às terras do grupo A, que são aquelas terras aptas para cultivos agrícolas. 8% pertencem ao grupo B, que são aquelas terras impróprias para os cultivos agrícolas. E os conflitos, né, foram verificados a partir da intersecção desse mapeamento, né, de capacidade de uso da terra com o mapeamento de uso e cobertura, e foram identificados, né, os conflitos sendo aqueles que correspondem, né, às áreas de cultivos agrícolas que estão presentes nas terras, né, das classes 5 e 6, que são aquelas terras que não são aptas para esse tipo de uso. Então, foram identificados aí que estão em conflitos de uso, né, com relação à capacidade de uso, cerca de 2% da bacia, e apesar de ser um baixo percentual, a gente pode observar que esses conflitos eles estão espalhados por toda a bacia hidrográfica e que pode ser a origem de futuros problemas ambientais. Quanto às unidades de conservação, foram avaliados, então, a drenagem, a declividade, uso e cobertura da terra, APPs, a capacidade de uso e os conflitos, tanto no interior quanto na área de influência dessas áreas. Aqui na tela, a gente está vendo agora a Estação Ecológica de Avaré, que é uma unidade de proteção integral, uma unidade de conservação de proteção integral, que ela está inserida nas subbacias 3 e 5, e ela é predominantemente coberta por vegetação campestre, que é típica de cerrado, e parte da vegetação de Mata Atlântica, né, típica aí de uma área de transição. Essa unidade de conservação ela é cortada por vias de circulação, que antigamente eram ruas entre os talhões de eucalipto, que foram retiradas para a regeneração natural da vegetação. E por ser uma área de proteção integral, essa unidade de conservação ela deveria estar fechada e sendo visitada apenas para fins de pesquisas científicas. Mas não é o que realmente ocorre, né? Vimos aí que é uma área aberta e que qualquer um tem acesso no seu interior. E quanto aos conflitos, foram identificados aí conflitos de uso, não foram identificados conflitos no interior da unidade, mas na sua área de influência tem conflitos de uso tanto com relação às APPs, quanto com relação à sua área de influência, e essa área de influência é importante ser preservada, pois atuam aí como um filtro para o interior da unidade de conservação. Temos ainda mais 3 unidades de conservação, né, só que essas são de uso sustentável, que são as florestas estaduais de Avaré 1 e 2, e a área de proteção ambiental Corumbataí, Botucatu, Tejupá.
Aqui na tela agora a gente está vendo as florestas estaduais de Avaré 1 e 2. E ambas essas florestas, elas estão localizadas no município de Avaré, né, na subbacia 6, e elas estão em conflito de uso com relação à sua categoria, pois elas deveriam estar cobertas apenas por vegetação nativa. Mas, predominantemente, elas são cobertas por espécies exóticas de pinos e eucalipto, e apesar dessas espécies elas serem utilizadas para comercialização de madeira, essas espécies que permanecem, que estão inseridas aí na unidade de conservação, elas permanecem, né, vinculadas aos solos e não são retiradas para comercialização. Ressalta-se ainda, né, a ausência de um plano de manejo de ambas as unidades de conservação, e há conflitos tanto com relação à sua categoria, quanto com relação às APPs e à capacidade de uso da terra, tanto no interior quanto nas suas áreas de influência. A área de proteção ambiental, ela tem uma extensão bastante grande, né, cerca de 2.000 quilômetros quadrados, mas apenas 2% dela está inserida dentro da bacia hidrográfica, e nas áreas ali de maiores altitudes, envolvendo parte das subbacias 1, 2 e 4. Essa é uma área de relevante interesse ecológico, né, pois a sua maioria da APA, ela está situada em uma área aflorante do aquífero Guarani, e a área que está inserida dentro da bacia hidrográfica, ela é bastante próxima dessa área aflorante, sendo então uma importante área de recarga desse aquífero. E apesar de ser uma unidade de conservação mais flexível com relação ao uso e ocupação, observou-se que há conflito de uso tanto com relação às APPs, quanto com relação à capacidade de uso da terra no seu interior e na sua área de influência. Bom, analisados todos esses parâmetros, então, né, foi feita a integração dos resultados e atribuição de pesos, né, daqueles parâmetros que têm viabilidade de integração no SIG, que foi o mapeamento de uso e cobertura da terra, capacidade de uso da terra, as unidades de conservação e as áreas de preservação permanentes. Foram atribuídos, então, pesos de 1 a 10, onde o menor peso são para as classes que mais contribuem para a conservação e manutenção dos recursos naturais e da biodiversidade, ou que possuem menos restrição de uso. Trouxe aqui, nesses pesos que a gente pode observar isso, né? Então, áreas com menor contribuição para a conservação, né, possuem peso maior, enquanto áreas com maior proteção, né, do ambiente possuem um peso menor. E com relação às restrições, né, a capacidade de uso, a gente tem aqui o menor peso para as áreas com menos restrições de uso e maior peso para as áreas com maiores restrições de uso. O mesmo se aplica aqui para as áreas de preservação permanente, com maior peso, né, onde tem as áreas de APP, e o menor peso onde não temos as áreas de preservação permanente, e no mesmo sentido para as unidades de conservação, né? Então, a gente tem aí maiores pesos naquelas áreas que possuem maiores restrições de uso. Posteriormente, então, né, foi montado a matriz de julgamento para comparação das variáveis, segundo a ordem de importância dadas pelos especialistas consultados, sendo aí essa uma técnica de tomada de decisão multicritério que fornece uma abordagem sistemática para hierarquizar a importância de cada parâmetro envolvido no processo de priorização. Então, ao montar essa matriz de julgamento, nós obtemos aqui o peso final de cada parâmetro e também a taxa de consistência, que mostra aí a coerência com relação ao julgamento dos parâmetros, que essa taxa ela deve ser menor que 0,1 para ela se mostrar coerente. Então, a gente tem aí uma taxa de consistência de 0,069, então está ok nosso julgamento, né, dos parâmetros. Por fim, temos aqui, então, um mapa final de priorização obtido através da combinação linear ponderada por meio do somatório da multiplicação dos parâmetros pelos seus respectivos pesos finais obtidos na HP. E esse mapeamento final ele foi dividido em 5 classes, que variam de muito baixa a muito alta, né? Então, muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. E essas classes, né, elas foram determinadas a partir da avaliação do histograma.
Observou-se aqui, então, que a maior parte da bacia hidrográfica ela pertence à classe média de priorização, especialmente nas subbacias do médio e baixo curso do Rio Novo. E, no geral, as classes aí com baixa e muito baixa prioridade, elas representam as áreas com menos urgência de interferência na manutenção, no processo de gestão e possuem uma cobertura com elevado grau de proteção e menores restrições. E as classes, aquelas áreas, né, definidas com as classes altas e muito alta, com alta e muito alta prioridade, elas representam as áreas com maior urgência de interferência, sendo as áreas, né, correspondentes aos conflitos, as áreas degradadas ou com maiores problemas de conservação. E com o intuito de validar essa proposta, foram analisados os resultados obtidos pela priorização e comparado com as áreas que apresentam conflito de uso com relação às APPs, à capacidade de uso da terra e a ocorrência de áreas degradadas. E essa validação ela buscou testar a hipótese de que a hipótese da tese, né, de que as geotecnologias aliadas à análise multicriterial da HP e da combinação linear ponderada, elas são adequadas para definição das áreas prioritárias da conservação e preservação ambiental na bacia, uma vez que se busca aí priorizar aquelas áreas que estão em conflito de uso e que necessitam ser priorizadas no processo de planejamento e gestão. Então, a gente pode observar que as áreas com prioridade alta e muito alta são predominantemente aquelas áreas que estão em conflito. Então, isso mostra que a atribuição dos pesos e a hierarquização proposta na HP, em conjunto aí com a integração dos dados pela combinação linear ponderada, mostraram-se coerentes com a priorização dos objetivos propostos. E para otimizar o planejamento de gestão com base em prioridades, as subbacias foram hierarquizadas por ordem de prioridade, conforme recomendado aí por alguns autores, tá? E para isso foram calculados, então, os percentuais de ocorrência das classes de prioridade em cada subbacia e, posteriormente, foram somadas as classes de prioridade alta e muito alta e hierarquizadas conforme os maiores graus de prioridade. Então, com isso, a gente observa que as subbacias 4, 8 e 11, respectivamente, são as que devem ser focadas primeiro no planejamento e gestão da bacia hidrográfica do Rio Novo, enquanto as subbacias 10, 7 e 5 são aquelas que apresentam as melhores condições físicas, ecológicas e antrópicas ao comparar com as outras subbacias. E essa priorização e hierarquização das subbacias, ela torna-se aí uma poderosa ferramenta para os projetos de organização e gestão da bacia hidrográfica e permite nortear aí os planejadores, os gestores e os legisladores a definirem as estratégias de proteção e conservação dos recursos naturais da bacia, otimizando recursos. E, por fim, foram dadas aí propostas de manutenção das áreas conservadas, adequação e ocupação e recuperação das áreas degradadas ou mal utilizadas, e essas propostas foram dadas aí a curto, médio e longo prazo. Por conta do tempo, eu vou passar rapidinho nisso, tá? Então, foram dadas aqui 13 propostas, tá? No total, que elas estão descritas certinhos lá na tese, tá? E chegando aqui ao fim, né, nas conclusões, a priorização proposta, ela mostrou-se coerente, então ela é útil no direcionamento de políticas públicas, no direcionamento das áreas que elas devem ser atendidas primeiro ou emergencialmente, permitem focar os subsídios em graus de prioridade e, com isso, compatibilizar aí o crescimento econômico, o desenvolvimento social e a conservação do uso, né, sustentável dos recursos naturais. A hipótese da tese foi confirmada, então levou-se aí em consideração os aspectos físicos, naturais e antrópicos associados aos critérios técnicos, científicos e legais, a partir da utilização das geotecnologias e a análise multicriterial em ambiente SIG. A proposta ela permite ser replicada em outras bacias hidrográficas,
e permite também a articulação da gestão dos recursos hídricos com a do uso da terra, garantindo aí condições de qualidade de vida para a população atual e futuras gerações, que é o que está previsto na legislação ambiental brasileira e também é um dos princípios do desenvolvimento sustentável. E ao compreendermos a relação entre a sociedade e a natureza como forma e funcionalidade, aponta-se aí que essa proposta ela visa não só a conservação e preservação dos recursos naturais, como da água e do solo, mas também a manutenção da sociedade e da economia. E esse pensamento ele garante a possibilidade de análise do ambiente a partir da combinação dos seus elementos físicos, naturais e antrópicos que se interagem e precisam de um ecossistema equilibrado para o seu desenvolvimento. Foram encontradas aí algumas limitações e dificuldades, né, com relação aqui, primeiro, então, sobre a aquisição de dados quantitativos e detalhados sobre a disponibilidade e a demanda hídrica no Brasil, né, não só na área de estudo, mas é um problema que a gente tem aí em todo o território brasileiro. Os dados disponíveis, eles permitem identificar quem usa, onde usam e para que usam, mas a gente não tem a quantidade de dados suficientes quantitativos. Tá? Então, há algumas limitações com relação à análise do uso da água. Outra limitação foi com relação ao acesso em algumas estradas e propriedades privadas que dificultam e interferem a seleção de pontos de coletas em campo. E também a defasagem do censo demográfico do IBGE, né, que eu acho importante a gente trazer essa discussão, né, a importância que tem da atualização e a manutenção dos dados do censo que estão sendo feitos agora, né, no atual momento que a gente está, e esses dados, eles apresentam aí uma riqueza de dados, informações estatísticas de todo o território brasileiro e possibilita múltiplas análises e investigações dentro do processo científico. E para trabalhos futuros, né, recomenda-se aí estudos específicos nas áreas urbanas que estão inseridas nas bacias hidrográficas. E essas áreas, elas precisam, né, de dados mais detalhados, principalmente quanto ao saneamento, uso, ocupação da terra e os sistemas de drenagens e áreas verdes. Essas áreas, elas merecem atenção especial e específica, porque é onde a maioria da população reside e pode sofrer com impactos diretos quando a gente fala, né, do mau uso desses ambientes. E o mau gerenciamento e a má utilização desses espaços podem comprometer na conservação e preservação da bacia hidrográfica como um todo. Gostaria aí de agradecer, né, a todos que estão presentes e que não estão presentes também, né, nesse momento, e que foram fundamentais, né, a minha família, meus amigos, parceiros de trabalho que estiveram aí do meu lado durante toda essa trajetória. Tá? De maneira direta ou indireta. Não vou falar muito agora, não, porque ainda não é hora de chorar, tá? Então, obrigada. Por enquanto é isso.